Colégio Evangélico Gamaliel. O futuro do Brasil em boas mãos. Olá, galerinha do quarto ano. Hoje nós iremos trabalhar uma atividade de português. Iremos fazer a correção da página 25. Então você pode pegar aí o seu livro didático que nós iremos corrigir essa página. Mas antes aí eu quero mandar um abraço para todos os alunos aí do quarto ano do Colégio Evangélico Gamaliel. Quero mandar um abraço aí para o Arthur, a Clara está assistindo, né? A Clarinha, para o Enzo Gabriel, o Jefferson Filho, também a Kayla Hanna, com certeza está assistindo aí essa videoaula, a Leilane, o Márcio Júnior, a Maria Alice, a Mariana, a Maísa, a Michele, né? O Rafael Galvão, a Rafaela Stacy, o Rian Pedro, o Zion Lucas, e com certeza está aí também assistindo a nossa aula. Bom, lá na página 18, né, antes da página 25, nós vamos fazer a correção do exercício. Lá na página 18 nós temos aí uma historinha, né? Nós temos a lenda do Papa Figo. E nessa lenda nós temos dois personagens, que é apenas para a gente recapitular um pouquinho antes de responder a atividade. Nós temos dois personagens, que é o menino maluquinho, está aqui, e nós temos a Carolina, que é a companheira aí do menino maluquinho. E a história conta de que eles foram tomar um sorvete e aí sobrou um troco de 5 pilas. E aí eles estavam perguntando o que eles podiam fazer de divertido com esse troco. E aí a Carolina teve a ideia de consultar uma cartomante, que é alguém que lê a mão, que prevê o futuro. E o menino maluquinho, pela cara dele, dá pra, né? Mas ele aceitou que aquela mulher lesse a mão dele e pudesse prever o seu futuro. Bom, ela disse um negócio que deixou o menino maluquinho assustado, né? Ela disse que tinha um homem muito sinistro, um ser muito sinistro que estava atrás deles, né? E aí logo eles se assustaram com aquilo, que aquele ser sinistro, aquele homem sinistro é chamado de Papa Figo, né? Nós podemos. E aí eles se assustaram, mas ela disse o seguinte, que não era para se preocupar, que ela tinha a solução. E aí ela deu. Bom, e aí no retorno para casa, o que o menino maluquinho percebeu? Que sem querer ele havia perdido. E aí de repente o menino maluquinho, ele escuta e assusta. E de repente aparece, né, se aproximar, né, para chegar mais perto do que ele queria conversar com eles. E logo eles correram, claro, com medo, já poderia ser o tal Papa Figo. E aí quando aquele homem encontrou o que queria, era apenas devolver o menino maluquinho. E aí eles acharam aquilo engraçado, né? Eles sorriram daquela situação, porque aquele homem não era aquilo que eles pensavam do outro lado. E aí poder recapitular, e nós vamos passar agora para a nossa atividade, a correção da atividade da página 20. Bom, na página 25 nós vamos pular a questão de número 1 e nós vamos direto para a questão de número 2, tá bom? E aí a pergunta da questão de número 2 é a seguinte: a história que você acabou de ler, ela foi publicada em um livro. E a pergunta é: qual é o título desse livro? É a pergunta, né? Deixa eu marcar aqui, ó. Qual é o título
desse livro. E aí, vocês responderam? Já sabem qual é a resposta? Então vamos lá. A resposta é Maluquinho Assombrado, né? Foi publicado nesse livro aqui, tá bom? Então vejam aí a resposta. Você pode pausar o vídeo caso você precise fazer a correção, pausa o vídeo e aí você anota direitinho a resposta dessa questão de número 2, tá bom? A terceira questão, ela diz o seguinte: além de Maluquinho e Carolina, que outros personagens estavam participando da história? Deu para descobrir aí os personagens, as outras pessoas que estavam participando dessa história? Eu vou colocar aqui para vocês. Nós temos alguns, né? Nós temos a Madame Zenobia, estava lá na história. Nós temos um senhor que tenta se aproximar das duas crianças, né? Nós não temos o nome desse senhor, mas ele aparece na história. E nós temos um garoto que foi alvo da pontaria desastrada de Maluquinho, quando ele jogou o seu amuleto da sorte, tá bom? Você pausa o vídeo, coloca a sua resposta e depois você continua assistindo ao vídeo, tá bom? A quarta pergunta é a seguinte: a ideia de consultar Madame Zenobia não partiu de Maluquinho. Que falas desse personagem provam que ele, a princípio, ele não estava acreditando nos poderes de adivinhação da Madame? Então, quais são as falas que provam isso? Que ele não estava acreditando que aquela mulher podia realmente adivinhar o futuro. Vamos ver? Vamos conferir? Então, primeiro, né, ele reclama de estar gastando o seu dinheiro naquela consulta. Então, mostra de que ele não estava acreditando de que realmente aquilo era verdadeiro, né? É tanto que ele reclama de estar gastando o seu dinheiro com aquela consulta. Ele diz assim: fala sério, que desperdício. Está lá na tirinha de número 7, né? E depois ele ironiza as previsões da Madame quando ele diz o seguinte: deve ser do sorvete. Ele tem essa falazinha lá: não deu para lavar as mãos. Está lá na tirinha de número 8. E aí na tirinha de número 9 ele diz: quem iria fazer isso? Quando ela fala que tinha um senhor sinistro que estava atrás do menino Maluquinho. Então ele diz: mas quem que pode fazer isso comigo? Então essas falas aí do 7, o 8 e o 9 mostram de que ele não estava acreditando muito nos poderes de adivinhação da Madame, tá bom? Então confira aí, pause o vídeo se for preciso e coloque a resposta correta, tá bom? Bom, na questão de número 5 diz assim: marque um X nas alternativas que podem completar o que se afirma a seguir. Maluquinho acreditou nas previsões de Madame Zenobia, pois ele aceitou o amuleto que ela lhe deu. A princípio ele não estava acreditando, mas depois ele passou a acreditar. O que prova que ele passou a acreditar, né? O fato dele ter aceitado o amuleto que ela lhe deu. Será que isso mostra de que ele passou a acreditar nela? O fato dele ter se sentido desprotegido quando perdeu o amuleto, será que mostra que ele estava acreditando de que realmente o que ela tinha dito era verdade? Ou o fato dele perder o amuleto? O que vocês colocaram aí? Então, nós podemos marcar o primeiro quadrinho, né? O fato de que ele aceitou o amuleto que ela lhe deu. Então, se ele aceitou, é porque ele passou a acreditar naquilo que ela tinha dito. E o fato dele se sentir desprotegido quando ele perdeu o amuleto, né? Ele sentiu falta daquele amuleto e ele quis encontrar o amuleto para que ele pudesse se sentir mais protegido contra aquele tal de Papa Figo, tá bom? Então são essas duas alternativas aí que você vai marcar. A questão de número 6
nós temos o seguinte: nesse quadrinho, Maluquinho demonstra ter entendido a mensagem do mito urbano Papa Figo. Por quê que ele demonstrou aí de ter entendido que isso era um mito? E aí, quando ela contou aquela história de que existia um ser que atacava as crianças e que queria comer o fígado das crianças, e isso era um mito urbano. E nesse quadrinho aqui mostra de que ele entendeu isso, né? De que ele entendeu essa mensagem do mito urbano. Por que você acha que ele entendeu aí? O homem lá diz assim: parem, quero falar com você, menino. E ele diz assim: eu não falo com estranhos. A resposta é: será que ele entendeu? Por que ele entendeu? Sim, ele entendeu a mensagem do mito, né? A mensagem que aquela história, daquilo que ela tinha contado, ele entendeu o que aquela mensagem queria dizer. Por quê? Porque Maluquinho, ele não obedece ao pedido do Senhor, né, que corre atrás dele. O Senhor, ele pediu para que ele parasse, ele não parou. E o menino Maluquinho ainda diz que não fala com estranho. Então ele estava com medo e aí ele entendeu de que ele não deveria falar com pessoas estranhas. Era isso que aquela história queria dizer, que poderia ser muito perigoso falar com pessoas estranhas, tá bom? Então coloque essa resposta aí no seu livro. Se você botou parecido também não tem problema, mas confira e veja se está parecido com essa, e se não, se você preferir colocar essa, pode colocar também, ok? Bom, na questão de número 7, tem uma outra pergunta. Diz assim: como que o leitor fica sabendo onde as crianças estão escondidas? Vocês sabem aí onde as crianças estão escondidas? Dá para você saber? Olhando aí a história, você sabe onde as crianças se esconderam desse homem aí? Isso, exatamente. Lá na lata, nessas duas latinhas de lixo que estão aí. Elas se esconderam aí com medo desse homem. Mas como que você sabe que elas se esconderam aí? Essa é a pergunta. Como que você sabe que elas estão escondidas aí? Você colocou o que aí como resposta? Bom, então por meio da imagem, né, no quadrinho anterior, se a gente for olhar a história, nós vamos ver elas correndo e se escondendo aí nessas latas de lixo, tá bom? Então confira a sua resposta, se está parecida com essa que eu estou colocando aí no slide. Se tiver, tudo bem, não precisa alterar. E se não, se você quiser colocar essa resposta, você coloca aí, ok? Na questão de número 8, ele diz para você observar os quadrinhos a seguir e responder as seguintes perguntas. Por que os personagens se assustam? Nós estamos vendo aqui, ó, estão assustados, estão com medo. Então por que eles se assustam? O que é que vocês colocaram aí? Vamos ver, vamos conferir. Eles se assustam porque se vê frente a frente com o homem e ele diz que finalmente pegou o Maluquinho. Quando o homem encontrou o Maluquinho e a sua colega, então o que é que o homem diz? Finalmente peguei vocês. Finalmente peguei o menino Maluquinho. Então isso, ele já estava assustado, é claro. Então causou mais medo ainda neles, ok? Então veja aí a sua resposta, se está parecida com essa. Se precisar, pause o vídeo e coloque aí a sua resposta, tá bom? Vamos lá para a letra B, que diz assim: que recursos foram utilizados nesses quadrinhos para mostrar que as crianças e o gato estavam assustados? Como nós podemos perceber de que as crianças e o gato aí, eles estavam assustados? O que é que vocês colocaram aí? Vamos lá, vamos conferir? Bom, a boca aberta,
né, das crianças, mostra que eles estavam com medo, estavam espantados, assustados. Trêmula também, a gente vê vários risquinhos aí, estão trêmulos. A posição dos corpos também deles, né, os riscos trêmulos ao redor deles, as gotículas de suor, que a gente pode perceber aqui. Então, isso mostra de que as crianças e o gato estavam assustados com aquele homem. A nona questão diz assim: a história em quadrinhos, a lenda do Papa Figo, tem a intenção de provocar humor no leitor. Em quais quadrinhos essa intenção fica bem clara? Em algum momento da história vocês puderam perceber de que eles estavam sorrindo, tanto o menino maluquinho quanto a sua colega? Então, quais quadrinhos nós podemos perceber isso? Vamos conferir a resposta aí que vocês colocaram nos quadrinhos 5, 8, 38 e no 39. Tá bom? Então, esses são os quadrinhos que eles estão mais descontraídos, né? Até sorrindo um pouco. Tá bom? Quero deixar como atividade para você fazer. Essa aqui foi só a primeira aula para a gente poder introduzir o nosso assunto. E aí vocês vão responder a página 27 e 28 do livro didático. E na próxima aula nós vamos corrigir essas duas páginas aí, tá bom? Então que Deus nos abençoe, nos proteja e até breve, quando estaremos corrigindo aí essas próximas páginas, tá bom? Um abraço a todos.